Eu já ficaria satisfeito só no agradecimento de dizer, olha, o resultado já me contempla e todo o processo que a gente percorreu para implantar o curso, a gente já tem um resultado, que é essa atividade promovida por uma iniciativa dos discentes do curso de filosofia. E assim, isso é uma coisa quase que inédita nos cursos de graduação em filosofia que a gente tem por aí. Bom, processo de implantação do curso, o termo processo já é uma coisa, assim, processo é burocracia. Então, o primeiro desafio foi justamente vencer a burocracia. Confesso que eu estava afastado, voltando da pós-graduação, quando o projeto de implantação do curso já estava sendo, de certa forma, gestado. E quando me disseram, olha, a gente vai implantar um curso de filosofia aqui, eu falei, curso de filosofia? Para que mais um curso de filosofia aqui? Aqui em Salvador, a gente tinha um curso na UFBA, tinha na Faculdade Batista, tinha um curso aqui no Comércio, tinha uns 4 cursos. Eu falei, para que mais um curso? Não, a gente tem uma demanda e tal. E existe a possibilidade de ser um curso noturno. Aí eu disse, já é um diferencial. Um curso, uma graduação de filosofia, numa instituição pública, noturno. Alguns colegas até achavam que não daria certo, um curso noturno, no Cabula, a gente que viveu aí, essa realidade há um tempo já sabe das dificuldades. Mas acabei sendo convencido de que seria um projeto viável e acabei me colocaram, na verdade, no lugar de implantar o curso, na verdade, à frente da implantação do curso. O curso foi aprovado, teve a sua autorização em 2013. A gente já precisaria instituir um colegiado para a implantação. Por volta de outubro de 2013, a gente teve essa liberação e já tendo que preparar tudo para assumir a primeira turma em 2014.1, no início do próximo período. E quando nós assumimos, instituímos o colegiado, a gente teve o primeiro grande baque, que foi o retorno do projeto, a gente tem que escrever um projeto, que alguns chamam projeto político, pedagógico, que foi aprovado, que fez com que a instância maior da universidade, o Consul, aprovasse a sua implantação, e lá tinha um parecer dizendo, olha, esse curso de vocês não vai funcionar, porque vocês delinearam um curso de bacharelado, e o curso que foi aprovado foi um curso de licenciatura. Então a gente tinha que implantar o curso, poucos meses, e já mudar o perfil completamente do curso, tendo que seguir já uma resolução que ainda estava tramitando, mas que seria aprovada, que era a que regulamentaria o funcionamento dos cursos de licenciatura. Então nós implantamos a primeira turma, que tinha um perfil, a gente teve que alterar algumas coisas, e aí foi a parte mais complicada, que foi fazer a espécie de papel de advogado do diabo, que era convencer os colegas que... Eu não participei da elaboração do projeto, projeto inicial, e tinha que convencer os colegas que nós teríamos que mudar o perfil do curso, porque aquele curso não seria aprovado enquanto curso de licenciatura. Passamos um ano praticamente, entre idas e vindas, e assim, a parte mais, digamos, difícil nesse caminho foi justamente mudar uma concepção que nós tínhamos de ser um curso de formação em filosofia,
para um curso de formação de licenciatura em filosofia. Inclusive é uma coisa que não existe, né? Não existe licenciatura em filosofia. É uma coisa que acho que o pessoal mais da área de educação, da pedagogia, tenta estabelecer. O nosso curso é de filosofia com habilitação em licenciatura. Então, na nossa visão, seria primeiro, a gente tem que ter uma formação em filosofia paralelo, em conjunto com a área de didática, as matérias pedagógicas. Conseguimos, né, aí por volta de 2 anos, o curso já em pleno funcionamento, vencer a burocracia e demos esse perfil ao curso. Inclusive nosso curso, eu não sei se vocês sabem, quem é daqui da UNEB, a gente está passando por um processo de redimensionamento dos cursos de licenciatura, porque todos estão fora da legislação atual, e para a gente esse primeiro impacto foi na verdade muito bom e foi um oxigênio, porque a gente já superou essa etapa e o nosso projeto acho que foi o primeiro, né, que foi encaminhado já com um formato e atendendo às exigências, né, das atuais os parâmetros, né, que regulamentam o funcionamento do curso de licenciatura. Os desafios foram muitos. Durante esse período, né, o primeiro ano, a primeira turma, nós conseguimos manter com muita dificuldade. A gente teve um problema com relação ao corpo docente, nós perdemos 3 professores logo, né? 2 se aposentaram, um infelizmente faleceu, e a gente teve que, né, suprir esse entrave. A gente não tinha uma abertura para contratar professor via concurso, muito menos substituto, mas a gente foi, né, batalhando junto à direção, né. Queria até registrar o papel que o professor Valdélio, que foi o diretor na época, né, da implantação do curso, exerceu, foi, né, assim, fundamental. Começamos o curso e, né, tivemos talvez para alguns não, mas para mim, uma felicidade de conseguirmos, na época, iniciarmos o nosso curso com o que poderia e que pode, que é um parceiro em defesa da filosofia, que foi com uma aula magna do professor João Carlos Salles, né, que foi o nosso primeiro, né, digamos, o nosso primeiro ato, né, de implantação do curso. E de lá para cá a gente, né, batalhou nesse percurso. Outro desafio enorme era manter os discentes, que na sua maioria tinham alguma atividade laborativa, trabalhadores, no curso noturno. A gente conseguiu manter uma primeira turma durante um ano, a segunda turma, que entrou em 2015, a gente teve um impacto muito grande, que logo no início do semestre nós tivemos uma greve com duração de 3, 4 meses, e quando nós retornamos da greve nós tínhamos, acho que 13, 15 discentes, e aí foi assim, o curso acabou já na sua segundo ano de existência, o curso acabou. Mas a gente conseguiu, né, ainda, acho que com o empenho do colegiado, né, acho que vale ressaltar, apesar de todo o processo político e de divergências que é comum no corpo colegiado, a gente conseguiu manter uma coesão para a manutenção desse curso. Tivemos algumas atividades, né, que foram promovidas, como os seminários de filosofia, os grupos de estudo também foi importante nesse processo de consolidação, né, do nosso curso. Era uma coisa que na condição de coordenador, né, estando coordenador, sempre os estudantes que entravam, que queriam realmente pesquisar em filosofia, já vinham interessados. E aí, tem grupo de pesquisa, tem alguma iniciativa né, que possa, assim, incentivar e garantir a minha permanência aqui enquanto estudante, pesquisador já em filosofia. Desculpa.
E tinha algumas iniciativas. Alex tinha e tem ainda um grupo de estudo. O professor Alan conseguiu manter um grupo de estudos e um projeto de iniciação à docência. Uma das coisas que, diante de todas as dificuldades, né, que a gente já vislumbrava da implantação do curso, era justamente a defender um curso noturno. E um curso noturno numa área que, digamos, do ponto de vista social e político, não interessa a maioria, né? E assim, para quem um curso de filosofia noturno? Não vai ter demanda, não tem, né, quem se interesse por isso. E aí eu me lembrei que eu, né, fui oriundo de um curso de filosofia noturno e de uma instituição privada. Então, assim, existia uma demanda. E, assim, percebia que se para uma instituição privada existia uma demanda, por que não para uma instituição pública que assim, são pessoas que assim, carecem, né, de uma oportunidade. E aí a gente foi, né, batalhando sempre o entrave burocrático, porque às vezes a gente pensa que o processo de coordenação do curso, Alex agora está experimentando, né, e eu espero que ele fique também, assim como eu fiquei 5 anos, né, no processo de coordenação do curso. Assim, 5 anos porque só é permitido 2 mais 2, né, 2 reconduções. Como eu tinha assumido o processo de implantação, que era pro tempore, ainda não tinha colegiado, eu acabei extrapolando. Quando eu me projetei para sair, aí disse, não, agora tem um processo de reconhecimento. Como você participou de toda aquela burocracia, você, melhor do que ninguém, vai poder, né, chegar lá e montar esse projeto. A gente tem que escrever um projeto novamente para a implantação do curso. Tudo é burocracia. Além do contato, né, com as demandas discentes, com uma coisa de atender, em certo sentido, o interesse dos colegas também, que querem um horário conforme a sua disponibilidade, né? Tem essa coisa também institucional que não é só aqui. Tem um outro campo de batalha, que é a relação com o departamento, com a comunidade, né, que a gente faz parte, né, os outros cursos têm interesse também. Quando nós implantamos o curso, eu cheguei para a direção, acho que não era Valdélia ainda, e falei assim, o curso implantou, onde é que a gente vai funcionar? Aí ela olhou assim, me mostrou o mapa, falou, não tem espaço para a coordenação do curso de filosofia. Não tem sala de aula para o curso de filosofia. Eu falei, né? E aí a gente, né, foi batalhando e construindo cada tijolinho aí desse percurso. Eu acho que os resultados, né, como eu iniciei falando, os resultados, esse seminário, acho que é a expressão, né, disso. Eu não gosto muito do termo, mas acho que o resultado é o produto. O que saiu, né, de todo esse esforço do colegiado, dos colegas, né, dessa primeira turma, né, que até ressalto que, assim, para a gente foi acho que um presente, né, quando a primeira turma, né, concluiu e a gente teve como resultado, assim, uma coisa pública, né, a gente teve Emerson, que acabou sendo aprovado, né, como os primeiros colocados no concurso para professor de filosofia na rede pública do Estado. Na sequência, a gente teve Gláucia, primeira colocada no programa de pós-graduação em filosofia da UFSCar. Tivemos Paulo Sérgio, também aqui aprovado no projeto, no programa de pós-graduação da UFBA. Emerson, também, né, aprovado na última seleção. E assim, acho que esse resultado, né, acho que diz tudo, né? A nossa nota no ENAD,
né, da primeira turma, foi algo que, assim, inclusive aqui no departamento as pessoas disseram: como vocês conseguiram essa nota? É um curso que ainda não foi reconhecido, que ainda não teve a primeira turma formada, como que vocês conseguiram uma nota tão alta? Maior do que a UFBA, maior do que as outras instituições que já... E assim, não só, volto a dizer, por um empenho nosso, mas também por parte da iniciativa e do esforço, né, dos discentes. Em 2015, 2016, a gente teve um momento, né, de esvaziamento do curso. Nós tivemos um edital do PIBID que, para a gente, seria, né, um ponto, né, de ascensão do curso, mas a gente não conseguiu, né, concorrer ao edital, porque ainda não tínhamos o reconhecimento. Era um curso que ainda não tinha uma nota, que era um dos critérios, né, para a seleção do curso, era ter uma nota. Em 2018, a gente conseguiu um edital, concorrer e ser aprovado no edital do PIBID, e eu acho que a partir daí a gente conseguiu estabelecer, digamos, um mar de águas calmas, que foi perceber, a partir de todas as dificuldades que nós tínhamos com greves, com dificuldade de acesso, com dificuldade de permanência dos estudantes, porque um curso não se faz só com uma grade, um projeto e um corpo docente. Se você não tem os discentes, né, você não vive, você não sobrevive. Então, acho que todo o processo de implantação do curso, que envolve toda essa burocracia, né, a experiência de ter sido o primeiro coordenador, acho que é um desafio que inicialmente, assim, veio como uma provocação, na verdade, dizer: eu não acredito, mas vamos lá, vamos ver o que dá. E esse seminário, acho que é a culminância, né, de todo, né, o resultado dos egressos que nós temos, né, né, vários egressos já atuando, né, e assim, para concluir, acho que hoje o interesse da sociedade não é que tenhamos, a sociedade, digamos, não sei se de forma hegemônica, mas de um setor que é determinante, né, politicamente, né, nas diretrizes, né, que determinam a educação, né, da nossa sociedade. Não é interesse, mais uma vez, que se tenha professor de filosofia, não é interesse que se estude filosofia, não é interesse que se pense filosoficamente, né, no nosso contexto. E eu acho que esse ato é um ato simbólico, acho que é um ato que marca, assim como a gente teve lá em 2014, uma aula magna, em que o tema era justamente a pertinência e a possibilidade ainda de se manter cursos de filosofia. Para que estudar, para que ensinar filosofia ainda? Acho que, por enquanto, eu fico por aqui. Bom, boa tarde. Primeiro, eu queria agradecer e parabenizar a comissão organizadora, o diretório acadêmico, pela iniciativa. Agradecer a cada um, a Pedro, Ray Anderson, Flávio, Fábio, João, tá recente, que já estão engajados, e, claro, Simone. Nós podemos até pensar o diretório acadêmico apenas como Simone. É Simone de Beauvoir. Mas fica Simone. Eu acho que isso pode dar um charme. Simone do Bom Ver, do Belo Ver. E o curso de filosofia, acho que Martins foi muito feliz em falar da construção, que é exatamente isso que mais nos interessa aqui. Primeira etapa, uma etapa de implantação, uma segunda etapa, uma etapa de manutenção. O curso, ele só pode ser mantido, ele só pode continuar a partir dessas iniciativas que vêm dos estudantes.
Então, desde a iniciativa da construção, por exemplo, do grupo para se preparar para o ENAD, até a construção da primeira semana, isso revela que o grupo está engajado, o estudante é um estudante engajado. Não é um estudante com um perfil de uma outra universidade, não é do perfil da Federal ou da Católica. Quer dizer, o perfil do estudante da UNEB é diferente porque ele se sente responsável pela construção do curso. Isso é absolutamente novo, aquilo que eu já observei em outros cursos no país. Em geral, a construção de um evento passa inteiramente pela mão dos professores, a programação é toda feita pelos professores, que acionam suas redes e seus contatos e compõem as mesas a partir dos seus próprios contatos. No caso aqui, nós tivemos uma coisa completamente nova, que os alunos fizeram as suas próprias redes e construíram a própria programação a partir de interesses que são interesses deles e interesses diversos. Então, isso é uma marca do curso de filosofia da UNEB. É um curso que só pode existir como um curso público, porque tem professores que são engajados também, e alunos e funcionários, e um departamento, que é um departamento de educação, que acolheu. Esse tipo de compromisso, né, esse tipo de engajamento, é o que faz o curso permanecer em um momento de crise, quer dizer, em um momento em que a filosofia sofre de maneira sistemática ataques, né? Então, nós sabemos muito bem, nós conhecemos a história do país. Esse país não é um país que privilegia o pensamento crítico, nem o debate aberto, nem a escuta mais desconfiada, né? Porque isso, o estudante de filosofia desenvolve uma escuta desconfiada. O estudante de filosofia não é um tipo que se deixa seduzir ou se deixa encantar simplesmente por qualquer discurso. Ele desenvolve uma capacidade de, ao escutar um discurso, colocar uma questão. A filosofia é uma atividade fundamental porque ela coloca a questão naquilo que parece muito bem arrumado, muito bem definido, quando, na verdade, o filósofo, a filósofa consegue ver ali os vazios, as partes que faltam, aquilo que precisa ser melhor criticado. Então, esse tipo de formação, em um país que está indo para o fundamentalismo, que é o que nós estamos vendo, o país está entrando num caminho fundamentalista, um caminho extremamente dogmático e muito vinculado a uma formação que não se permite o diálogo. Então, nós temos aí um tipo de formação que beira a intolerância. Então, a filosofia num contexto, que é um contexto de intolerância, um contexto de fundamentalismo, ela faz uma grande diferença pela maneira como ela coloca o debate e pela diversidade de debate que também a filosofia provoca. Veja, uma programação como essa, você não tem uma repetição. Cada estudante, cada comunicação é singular, é própria. Isso é a característica da filosofia. Mesmo que aqui fosse um grupo, se fosse um grupo específico de moderna, nós não teríamos aqui um falando a mesma coisa que o outro. Porque o filósofo, a filósofa, ele se singulariza no momento em que ele faz a sua leitura do texto. Então não importa a origem, acho que a filosofia não tem origem. A filosofia, ela começa a partir do momento que o leitor, ele se apossa de um texto, se apossa de um diálogo e passa a criar um tipo de interpretação. Essa interpretação é o que faz o nome aparecer na história. Então, Platão só aparece na história porque os leitores são capazes de produzir um tipo de interpretação diferente uma da outra, não há nenhum tipo de convergência, e ele aparece. Então, o leitor, o estudante de filosofia, ele insere no tempo um modo de pensar que é diferente, e isso é bastante problemático em um contexto que não suporta o diálogo aberto e crítico. Então, esse momento, que é a primeira semana de filosofia, criado pelos estudantes de filosofia da UNEB, é um momento histórico, porque é um momento que está na contramão daquilo que está posto e abrindo um espaço para que outros estudantes de outras universidades, estudantes do ensino médio,
possam também ver um espaço, a construção de um espaço em que o debate é diverso. Não é um debate monocromático, ele é variado nas suas cores e nos seus tons. Então, essa é a característica fundamental da filosofia, que é o fato de cada um, ao se apropriar de um pensamento, construir a partir de si mesmo esse modo de pensar, e é um modo de pensar que abre uma possibilidade de ver o mundo de um outro modo. Então, só tenho a agradecer a todos vocês, espero que vocês tenham assim, uma semana de filosofia frutífera, crítica, uma coisa fundamental: os filósofos e filósofas não são como os que se deixam seduzir pelo canto da sereia. Há alguma coisa na dimensão filosófica que é de pura desconfiança. E a filosofia, sem essa desconfiança, sem essa capacidade de não se deixar completamente levar, é fundamental para que cada um, a partir de si mesmo, possa desenvolver um modo de pensar. Porque esse modo de pensar é singular, não é um modo de pensar, é compartilhável, mas ele é singular. Então, se divirtam, aproveitem os debates, critiquem, perguntem, se esbaldem, se joguem, se lancem, se matem, bebam, fumam, transem, façam o que vocês quiserem. Obrigado. Muito obrigada, professor Martins, professor Alex. Alguém gostaria de fazer perguntas aos professores? Então, desse governo e dessa cultura que se tem hoje, de proibir tudo, não proibindo, né, de uma forma mais clara. Como é que vocês veem a filosofia? Qual é a notícia? Como é que vocês podem explicar para a gente aqui como a filosofia pode quebrar esse modo desse modo como é que se quebrar esse muro, essa coisa que está tentando se mostrar para essa luz? Como é que a filosofia vem se encontrar? Eu posso começar, tem um texto do Jasper que eu costumo passar para o Karl Jasper, que ele diz, um texto de introdução, né, iniciação à filosofia, que ele diz, mesmo aqueles que negam a filosofia, o faz através de um ato filosófico. É impossível negar a filosofia por completo. Ela, assim, a gente está passando por um processo, como eu mencionei, de redimensionamento dos cursos de filosofia, e uma coisa que a gente vem observando nas licenciaturas, mais precisamente, que a gente precisa cumprir um mínimo ali, né? Então a gente precisa discutir ética do ponto de vista filosófico, mas vai discutir do ponto de vista pedagógico, sem a filosofia, como é que a gente vai elaborar, construir um projeto de pesquisa sem, né, passar em alguma medida, né, pela reflexão filosófica. Eu acho que a negação também é um ato que nos fortalece, digamos assim, olha, se está negando é porque é necessário. Né? Quem está negando tem conhecimento do que é a filosofia e do que ela pode, né, causar. Tem uma característica, um desafio para o nosso curso aqui de filosofia, que foi, digamos, moldado, em certa medida, seguindo os parâmetros curriculares e uma tradição filosófica que, assim, de certa forma, preza pela metafísica, os termos tradicionais, os temas tradicionais da filosofia, e que hoje a gente tem um desafio, que é justamente o quê? Vamos pensar a partir da demanda que nós temos hoje, que é, por exemplo, a gente precisa discutir a filosofia ligada à ancestralidade. A gente precisa discutir a filosofia do ponto de vista feminista. Dentro de nenhum curso que eu conheço, pelo menos de graduação em filosofia,
contempla essas demandas. Então, acho que os desafios, né, e o diálogo com a diversidade, que a gente tem hoje enquanto demanda, acho que afirma a necessidade de tomar a filosofia, inclusive, como uma referência para interpretar essas posições, né? E é um diálogo constante. Quando nós tivemos a mudança do governo, o nosso projeto do PIBID é a filosofia e cinema na educação básica. Então, tinha gente discutindo suicídio, questão de gênero, entre outras coisas. E são temas que, do ponto de vista da perspectiva política que conduz hoje, né, a nossa educação, são temas que não devem ser abordados. E quando foi aprovado, quando o governo assumiu, a gente teve um momento de avaliação e dizer assim, e aí, a gente vai manter os projetos individuais com essas demandas, porque eles não vão permitir. A gente não, vamos... Tá aí. Que cortem, mas a gente não pode, né, no campo filosófico, nesse ambiente, a gente não pode, né, ser excludente. Já fizemos isso durante, né, séculos, mas acho que as demandas sociais hoje e a própria demanda no ambiente acadêmico assim, exige que a gente, né, encare essa realidade até como um ponto de superação desses entraves, desses muros, né, como você colocou. Toda vez que colocamos uma questão em um discurso que se pretende perfeito e acabado, nós furamos e abrimos um espaço nas discussões. A filosofia é a que nos ensina a colocar questões, né? Toda vez que construímos um diálogo, fazemos um diálogo a partir de perspectivas diferentes, mesmo assim entramos em diálogo. A filosofia nos ensina a construção do diálogo. E o diálogo, por incrível que pareça, pode ser uma prática revolucionária, em um momento em que ninguém escuta ninguém, todos apenas escutam os seus próprios dogmas. Então, com a questão e com o diálogo, nós abrimos um espaço na sociedade que é um espaço extremamente rico e frutífero, do ponto de vista da liberdade de expressão, liberdade de pensamento. A filosofia, ela está aqui, ela está aí no nosso tempo, porque ela promove essas aberturas. Sempre ela vai estar. Quanto mais crise, mais espaço fértil para as questões e o desenvolvimento de diálogos não dogmáticos. Só um último registro, acho que Alex, né, deu as boas-vindas e desejou, né, que a gente tenha uma semana, né, frutífera. Eu gostaria de fazer um registro do quanto a iniciativa de vocês, discentes, é importante para a permanência e a manutenção do curso. Enquanto eu estava na coordenação, acho que em 2016, uma discente chegou para mim e disse, olha, vai ter um evento em tal lugar e a gente precisa de um ônibus para levar uma turma de filosofia, né, para esse evento. Isso, não, não existe isso, né? Existem os encontros, mas um evento de filosofia, assim, ninguém vai promover isso. Não, a gente tem uma lista, tá, não faça a lista dos interessados. 17. E a gente conseguiu. Aí, um outro período, a gente, 2 discentes, olha, vai ter um evento em João Pessoa e a gente precisa participar desse evento. Eu disse, rapaz, não tem como. A universidade está, como é esse processo que ela está de contingenciamento, não libera nada. Não, vamos encaminhar o projeto. E a gente conseguiu. E acho assim, a filosofia conseguiu uma coisa inédita, né, que foi encaminhar 2 estudantes para um evento de filosofia, além dos que a gente já tinha conseguido, de ônibus, mas dessa vez de avião. O contrato não permitia que liberasse a passagem de ônibus, disse, não, mas vamos ver aqui se não tem outra via, então de avião. Mas por uma provocação e uma iniciativa não nossa, mas por uma demanda, né, discente. Assim, sem esse tipo de iniciativa, a gente
né, não caminha. Acho que é uma parceria que tem que ser fortalecida. Pra vocês terem uma ideia, para esse evento acontecer, institucionalmente, assim, vocês não têm o direito de escrever um projeto para um evento em uma instituição que se diz, né, tríplice, ensino, pesquisa e extensão. Para que um estudante realize de forma institucional um evento, precisa, né, da assinatura do coordenador do colegiado, do diretor do departamento, e incluir os estudantes não como promotores, mas como, né, colaboradores, né, na execução do projeto. Isso é uma coisa, né, extremamente contraditória e principalmente numa universidade que se diz inclusiva, né? Muito obrigada, professores. Eu é que agradeço. É uma felicidade imensa, mais uma vez, eu preciso ratificar isso, de vocês estarem aqui nos apoiando, porque apesar de nossa iniciativa, mas também se não tivesse a contribuição, a participação, o apoio de vocês, teria tudo muito mais difícil. Inclusive na inscrição do projeto. Não poderíamos nem ter inscrito esse projeto para estarmos fazendo esse evento hoje. A gente vai precisar encerrar, porque agora já vem as comunicações seguintes. Gostaria de registrar a presença do professor Alan, que está aqui conosco, nos prestigiando. E encerraremos agora. Muito obrigada.